E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar numa história que transcende o futebol e toca o coração de qualquer brasileiro. Prepare-se para conhecer a trajetória extraordinária de um menino que transformou sonhos impossíveis em realidade e colocou o Brasil no topo do mundo. Esta é a saga de Edson Arantes do Nascimento, conhecido mundialmente como Pelé. Nossa história começa em 1950, quando o Brasil ainda carregava a ferida aberta da Copa do Mundo perdida em casa. Em meio à pobreza das ruas de Bauru, conhecemos um garoto de olhos brilhantes e pés mágicos, apelidado carinhosamente de Dico pelos amigos. Enquanto engraxava sapatos para ajudar no sustento da família, Dico alimentava um sonho que parecia impossível: vestir a camisa amarelinha e devolver ao Brasil o orgulho perdido. Suas primeiras peladas aconteciam com bolas improvisadas de meia e trapo, mas ali já se revelava um talento extraordinário. A mãe, Celeste, via o futebol como uma ilusão perigosa. Para ela, o esporte havia trazido apenas decepção ao país, mas Dico tinha uma determinação diferente. Quando o Uruguai derrotou o Brasil naquela fatídica final, o menino fez uma promessa que ecoaria pela eternidade: um dia eu vou ganhar a Copa para o Brasil. A vida não facilitava para o jovem sonhador. Trabalhando como doméstica, sua mãe enfrentava humilhações diárias, enquanto Dico testemunhava o preconceito de perto. Certa vez, ao ser zombado por jovens privilegiados que o chamaram erroneamente de Pelé, confundindo com o goleiro Bilé, o menino descobriu que seu caminho seria pavimentado com obstáculos. Determinado a provar seu valor, Dico e seus amigos se inscreveram num campeonato amador. Sem dinheiro para equipamentos, improvisaram uniformes com lençóis velhos e sonharam com chuteiras que não podiam comprar. A solução veio através de um plano arriscado: roubar sacos de amendoim para vender e juntar dinheiro. O que começou como uma travessura infantil terminou em tragédia. Durante uma tempestade, após serem perseguidos pelos donos dos amendoins, o melhor amigo de Dico, Thiago, morreu soterrado. O peso da culpa quase destruiu o sonho do futuro rei do futebol. Devastado pela perda do amigo, Dico abandonou completamente o futebol. Passou a trabalhar com o pai como faxineiro, carregando uma tristeza profunda nos olhos, mas o amor verdadeiro por algo nunca morre completamente. Foi seu próprio pai quem plantou novamente a semente da esperança. Usando mangas como bola, ele mostrou ao filho que o futebol poderia ser uma forma de honrar a memória de Thiago, não de traí-la. Lentamente a paixão voltou a florescer. O momento decisivo chegou quando Valdemar de Brito, ex-jogador da seleção brasileira, testemunhou o talento natural do garoto durante aquele campeonato fatídico. Mesmo após a tragédia, o cartão de visita guardado pela família se tornaria a chave para o futuro. Aos 15 anos, Pelé, nome que finalmente abraçou, deixou o aconchego familiar para tentar a sorte no Santos. A transição foi brutal. Acostumado com o futebol de várzea, teve dificuldades para se adaptar ao gramado perfeito, às chuteiras pesadas e às táticas rígidas. O técnico, impregnado de preconceitos, chamava seu estilo de macaquices e jogo animalesco. Humilhado e desencorajado, Pelé quase desistiu, chegando a fugir para a estação de trem no meio da noite. Foi então que Valdemar de Brito lhe contou uma história que mudaria sua perspectiva para sempre. Explicou como os africanos escravizados criaram a capoeira como forma de resistência e como essa ginga ancestral havia se transformado na essência do futebol brasileiro. Pelé compreendeu que seu estilo não era inferior, era genuinamente brasileiro. Abraçando suas raízes, Pelé floresceu no Santos. Sua primeira bicicleta em campo deixou até mesmo os céticos de queixo caído. Rapidamente promovido ao time principal, começou a reescrever recordes e conquistar corações. O sucesso trouxe conquistas materiais que permitiram melhorar a vida da família. Um fogão novo para a mãe, um rádio para o pai acompanhar os jogos. Mas o maior presente estava por vir: a convocação para a Copa do Mundo de 1958, aos apenas 17 anos. A notícia trouxe alegria e terror em proporções iguais. Como um adolescente poderia carregar o peso das expectativas de uma nação inteira, a seleção brasileira chegou à Suécia carregando o trauma de 1950. Técnico, influenciado pela pressão externa, queria que os jogadores abandonassem o jogo brasileiro e imitassem o estilo europeu. Pelé foi orientado a cortar seu Black Power e jogar de forma mais civilizada. A pressão psicológica era imensa. Uma lesão no joelho quase o tirou da competição, enquanto a mídia internacional subestimava abertamente a seleção brasileira. O Brasil era visto como zebra, uma equipe folclórica sem chances reais de título. Algo mágico aconteceu quando os jogadores decidiram abraçar sua identidade. Numa sessão de descontração no hotel, jogando bola pelos corredores, redescobriram a alegria que os tornava únicos. O técnico, observando a transformação, teve a sabedoria de liberar seus jogadores para serem autenticamente brasileiros. A final contra a Suécia foi um espetáculo de superação. Quando os brasileiros entraram em campo vestindo azul, já que os suecos escolheram o amarelo, carregavam consigo não apenas as esperanças de um país, mas a essência de um povo. O primeiro gol sueco poderia ter repetido o trauma de 1950, mas desta vez era diferente. Pelé, com apenas 17 anos,
assumiu o protagonismo que o destino lhe reservara. Cada gol marcado era uma declaração. O futebol brasileiro não era apenas diferente, era superior. O placar final de 5x2 coroou não apenas uma seleção, mas um estilo de jogar que conquistaria o mundo. Pelé havia cumprido a promessa feita aos 9 anos. O Brasil finalmente era campeão mundial. Ao final desta jornada extraordinária, compreendemos que Pelé transcendeu o futebol. Ele provou que a genialidade não conhece fronteiras sociais, que o talento pode florescer em qualquer solo e que os sonhos mais impossíveis podem se tornar realidade quando alimentados com paixão e perseverança. Sua história nos ensina que ser autenticamente brasileiro não é motivo de vergonha, mas de orgulho, que nossa diversidade cultural não é fraqueza, mas nossa maior força, e que às vezes, para conquistar o mundo, precisamos primeiro nos aceitar como somos. Pelé não foi apenas o rei do futebol, foi o embaixador de uma nação que aprendeu a acreditar em si mesma. Em pouco mais de um ano, saí de casa como um menino e voltei como campeão mundial, mas para mim tudo aconteceu num piscar de olhos. O futebol me ensinou que os sonhos não têm limite quando você tem coragem para persegui-los. Pelé, e você? Qual sonho está disposto a perseguir contra todas as probabilidades? Deixe seu comentário, inscreva-se para ver os novos resumos e vamos continuar essa conversa inspiradora. Valeu, campeão, até breve! 'Cause I don't give a fuck.